Coríntios 5:16. 5:16. É um versículo muito interessante. Quantas vezes eu tinha lido a minha Bíblia, quantas vezes eu tinha visto esse versículo. Uma vez eu meditando sobre essa realidade, sobre como faz toda a diferença quando a gente vê as pessoas pela ótica do Espírito. O Espírito Santo me fez lembrar desse versículo, e Deus começou a me dar essa mensagem. Foi muito forte, foi muito precioso, e ela tem mexido muito com a minha vida. Eu ainda estou aprendendo a colocá-la em prática, e eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso. Vamos ler da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Interessante esse versículo, né? Quantas vezes a gente lê um versículo desse e só continua lendo? Mas eu gostaria de enfatizar a primeira parte desse versículo. A pregação toda será só na primeira frase, na primeira parte desse versículo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que no momento que você nasceu de novo, no momento que você entregou a vida a Jesus, dali em diante, você não deve conhecer ninguém segundo a carne. Então diga assim: ninguém conhecemos segundo a carne. Mas pastor Eibe, o que isso quer dizer? Deixa eu explicar. Existe uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual, ela é real. Ela é, num certo sentido, até mais real do que a realidade natural. Por quê? Foi a realidade espiritual porque, por exemplo, quem criou tudo isso? Foi Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, veja bem, às vezes eu conversando com as pessoas, eu fico um pouco frustrado porque eu vejo que elas não entendem o que é a fé verdadeira. Por exemplo, a Bíblia fala que a fé é convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas às vezes eu estou falando talvez com uma irmã, e ela, meu marido bebe, meu marido é isso, é aquilo. Eu falo, irmã, mas ele vai converter, irmã, ele vai entregar a vida a Jesus. E aí ela fala assim, talvez, esse aí só pela fé. Como se a fé fosse uma coisa irreal, como se a fé fosse uma mentirinha religiosa de brincadeira, uma força psicológica só pela fé. Você está entendendo? Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que a fé é convicção de fatos. Diga fatos. São fatos bíblicos. É uma convicção de fatos bíblicos que não se veem. Então, eu não vou fazer isso, mas se eu fosse pedir você para levantar a mão, mas não levante, tá? Mas se eu fosse perguntar para você, é um fato que você está sentado aí nesse banco? É um fato. Então, quantos têm fé bíblica que você está sentado nesse banco? Aí talvez muitos iam levantar a mão. Eu já peguei muita gente com isso, mas não quero pegar vocês, porque muita gente fala assim, levanta a mão, porque eu falo, quantos tem fé que você está sentado no banco? A fé não é convicção de fatos? Então a pessoa levanta a mão. Mas eu falo, não está certo. Sabe por quê? Porque a fé é convicção de fatos que não se veem. Vocês estão entendendo? Você está vendo que você está sentado no banco. Então isso não é fé bíblica, isso é fé natural, fé humana. Isso é fé natural que você está usando para sentar no banco. Não é a fé bíblica. O que é a fé bíblica? A fé bíblica é a convicção de fatos que não se veem. Agora, é um fato que Deus está aqui? Nós temos muitas provas bíblicas, não é verdade? Que Deus está aqui, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou lá, Ele mora dentro de nós, então Ele está aqui. Deus está aqui, Ele é onipresente, Deus está aqui. Mas quantos estão vendo Deus? Nenhum de nós, não é mesmo? Então quantos têm fé bíblica
que Deus está aqui. Amém? Agora sim. Que coisa linda. Então, é vendo nesse mundo espiritual que é enxergando pela ótica do Espírito. Agora, aqui está uma realidade muito forte. O que a Bíblia mostra? É quando eu aprendo a enxergar no mundo espiritual as realidades espirituais, aí que eu posso tomar posse dessas promessas. É interessante isso. Por isso que ele fala assim, em 2 Coríntios 4,18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não se vê. Mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é interessante porque você sabe que na medida que você vai fixando os seus olhos espirituais, aí que sua fé cresce. Se você enxergar as promessas de Deus, as realidades espirituais, e tomar posse delas, para você poder tomar posse pela fé, você tem que estar enxergando elas no mundo espiritual. Você tem que fixar os seus olhos espirituais em cima delas. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 6,12: não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. É quando você enxerga a promessa e você toma posse dessa realidade. Então é uma realidade espiritual, mas na medida que você apropria-se dessa realidade espiritual, aí ela vai se materializar no mundo natural. Entendeu? Então, por isso que é tão importante enxergarmos as pessoas não segundo a carne. Apóstolo Paulo disse o seguinte, pelo Espírito Santo, ele falou: daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse ninguém inclui a nós mesmos. Você sabia que é errado você ficar se enxergando segundo a carne? Se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia diz: daqui em diante a ninguém, diga ninguém, ninguém inclui a nós mesmos, ninguém inclui a mim mesmo. Eu não devo conhecer a mim mesmo mais segundo a carne. Interessante, quando o cristão insiste a ficar se enxergando segundo a carne, ele pode ficar muito triste. A gente entra em depressão, que a gente começa a ver tantas falhas no natural, na própria gente. Quando as pessoas falam tantas palavras amorosas, como os pastores estavam falando, eu sei completamente que não é por causa de mim, é apesar de mim. Porque eu sei que no natural, meu Deus, como eu preciso tanto. Mas a Bíblia fala que é pecado eu ficar insistindo em me enxergar segundo a carne. E fala: não, está escrito aqui na palavra, daqui em diante, ou seja, da conversão em diante, nós devemos aprender a não conhecer ninguém segundo a carne. Isso inclui a nós mesmos. Nós temos que aprender a conhecer nós mesmos segundo o Espírito. Nós temos que aprender a enxergar a nós mesmos pela ótica da palavra de Deus. Interessante que o próximo versículo, aí ele diz: porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E interessante, no grego quer dizer uma nova espécie que nunca existiu antes. Você é uma nova pessoa, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você nasceu de novo, meu irmão, você nasceu de novo de verdade. No seu espírito você se tornou uma nova. Deus não cria uma nova criatura imperfeita, não é pelos nossos méritos, é só pelo sangue de Jesus. Mas no seu espírito Deus criou uma nova criatura, como diz a Bíblia, aperfeiçoada para sempre, para a glória de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim: poxa, então por dentro você é muito bonito, né? Aleluia. Mas fala para ele, mas por fora também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 10,14. Eu gosto demais de Hebreus 10,14. Ele fala assim: que ele com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Peraí, parece uma contradição. Como que Jesus, por um só sacrifício, aperfeiçoou
para sempre, tá, aperfeiçoou para sempre, amém. Mas os que estão sendo santificados, e aí que tá, porque a Bíblia fala que a própria palavra é uma espada que divide a alma do espírito. E aí que nós entendemos, na nossa alma, na nossa mente, nós estamos sendo santificados. Mas no nosso espírito, a Bíblia fala que Ele nos aperfeiçoou de uma vez para sempre. Porque não é pelos nossos méritos, é pelo sangue de Jesus. Quando a gente começa a falar assim, ó Deus, eu sou um miserável pecador, eu já falhei tanto, Senhor, que horrível, eu não dou conta de viver essa vida cristã, eu sou tão fraco. Parece ser espiritual, mas na realidade, irmãos, eu falo com muito carinho, na realidade é desobediência a Deus, porque nós estamos insistindo em contra esse princípio bíblico, que ele diz, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu lembro um incidente que eu tive, muito interessante, anos atrás, eu ainda era solteiro, estava lutando para vencer algumas áreas na minha vida, eu me sentia tão derrotado, e eu depois até saí do ministério um tempo, para realmente ser restaurado, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Mas nessa época, eu lembro que eu recebi um telefonema, domingo de manhã, bem na hora que eu ia entregar o jejum, porque normalmente eu jejuo para o café da manhã, e eu estava com um garfo na minha mão, estava para dar a primeira garfada, estava para entrar na minha boca, e disseram, Eibe, o telefone é para você. Eu falei, não vou nem entregar o jejum ainda, deixa eu atender o telefone. Fui lá atender o telefone, era uma irmã da igreja. Ela disse, pastor, tem uma senhora que está endemoniada 6 dias direto. Eu falei, peraí, 6 dias direto endemoniada? Ela falou, sim, ela não come nada, estão todos com medo que ela vai morrer. Já chamaram todo tipo de gente religiosa imaginável, e não estão conseguindo tirar esse demônio. O senhor pode vir? Eu fiquei com medo, né? Falei, posso, irmão, em nome de Jesus. Posso sim. Onde que fica? Ela falou, lá no bairro de Santarenzinho. Isso é lá, quando eu morava ainda em Santarém. Lá no bairro de Santarenzinho. Eu falei, tudo bem. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo pastor que era perito em expulsar demônio. O cara era um verdadeiro caça-demônio, especialista. Falei, rapaz, vou lá pedir ajuda dele. Cheguei na casa dele e falei, irmão, pastor, me ajuda, pá, porque isso aqui é uma situação, parece bem crítica mesmo. Tudo bem, aí nós fomos dentro do carro, e nós chegamos lá, irmãos, na casa indicada, estava cheio de gente, parece que uma grande parte do bairro estava lá no quintal, e todos preocupados que a mulher ia morrer. E aí desci do carro, fui falar com o esposo dela, e ele disse assim, ele era um garimpeiro, ele disse assim, ele confirmou que ela tinha 6 dias direto endemoniada, sem comer nada. E ele falou que estavam com medo que ela ia morrer. Enquanto eu estava conversando com ele aqui fora da casa, eu vi um barulho vindo lá de dentro da casa, parecia 2 pedaços de ferro se esfregando. Eu falei, que barulho é esse? Ele disse, são os dentes dela. Eu falei, os dentes dela? E ela nem estava na sala da frente, ela estava em outro quarto. Ele falou, são os dentes dela. Aí eu, tá, nós vamos orar. Aí eu fui lá com o pastor, falei, pastor, o senhor toma a dianteira, eu vou te apoiar em oração. Né? E aí, quando nós estávamos entrando na sala, a mulher endemoniada nem tinha visto a gente ainda, e eu ouvi aquele grito masculino, eu não vou sair, eu já disse que eu não vou sair, eu sei que você é pastor, mas eu não saio. Com certeza o demônio estava se referindo a outro pastor, porque nesse momento eu só era uma ovelhinha mesmo. Então eu fui atrás do pastor. Quando nós nos deparamos com outro quarto onde ela estava, tinha uma porta para o quintal de trás e uma janela. A porta estava cheia de gente, a janela estava cheia de gente, o quarto estava cheio de gente, mas ninguém ficava perto da cama, a cama estava para cá.
mas tinha muita gente para cá. Ninguém tinha coragem de chegar perto da cama, só o esposo dela. E eu, para apoiar melhor o pastor em oração, fiquei bem longe também da cama, no meio da multidão aqui. Isso é verdade mesmo. E o pastor foi para o meio do quarto assim, e começou a ler a Bíblia. E o demônio falando tanta besteira, e ele deve ter falado muitas vezes ele ficava falando: eu não saio, não tem ninguém que me tire, e aquelas gargalhadas infernais, tudo naquela voz masculina. O pastor leu a Bíblia, foi lá para onde estava a mulher, falou assim: em nome de Jesus, sai! Falou para o demônio. Aí ele disse para a mulher: diga amém, Jesus. Só que foi o demônio que respondeu. O demônio respondeu: amém, Jesus, mas eu não saio. E aí começou a travar aquela luta. O pastor sai, o demônio não saía. Deve ter passado uns 20 minutos. E o demônio, o pastor depois me confidenciou o seguinte: que enquanto ele estava lendo a Bíblia, e realmente eu ouvi o demônio dizer isso, o demônio falou assim: eu sou de tal e tal e tal categoria, e você sabe que você nunca enfrentou um desse nível, e você sabe que você não vai dar conta de me tirar. E infelizmente aquilo jogou uma pequena dúvida na cabeça do pastor. E ele foi falando: sai! E o demônio ria na cara dele, e o demônio dizia assim: eu sou um espírito bom. Imagina se fosse ruim, irmãos. Sou um espírito bom, e eu só saio se chamar um curandeiro e der um certo banho de não sei o quê. E o pior, que naquela multidão, eu estou aqui no meio da multidão orando: Senhor, dê graça para o teu servo. Ô Pai. E eu orando aqui silenciosamente, e eu ouvi um senhor idoso falar no meio da multidão: esse espírito, essa entidade sai, mas desse jeito não. Em outras palavras, não pelo nome de Jesus, mas pelos banhos e tudo. Aí eu fiquei, aí acendeu uma ira santa em mim. E eu, sem falar nada em voz alta, só no meu espírito, mas eu falei: Deus, o Senhor tem que fazer uma coisa agora. O Senhor tem que fazer uma coisa agora. Irmãos, eu não queria ter ouvido, mas eu vi claramente a voz de Deus aqui dentro. Ele falou: não, você que tem que fazer. E eu respondi para ele, falei assim: eu não, Senhor. Se o especialista não está dando conta, muito menos eu. E Deus foi tão claro, irmãos. Por isso que vale a pena estar cheio da palavra, que quando você precisa, a palavra vem. Porque tão clara a voz de Deus aqui. Ele falou assim: na realidade, o que você precisa fazer, meu filho, é só deixar eu fluir através de você, porque eu estou dentro de você. E veio forte, 1 João 4,4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Naquele momento, ainda não falando nada em voz alta, eu lembro que a revelação veio tão forte, o medo bateu asas e voou. E na mesma hora, só no meu espírito eu falei: é verdade, eu estou cheio de Jesus, Ele que vai fazer a obra através de mim. Foi tudo sem falar nada em voz alta, mas uma coragem sobrenatural. Eu olhei para a mulher e de repente me deu uma compaixão tão grande por aquela mulher. E eu aproximei da cama, olhei nos olhos dela e falei assim: como é o seu nome? Só que o demônio que olhou através dos olhos dela, eu nunca vi tanto ódio em toda a minha vida. E ele falou o nome dele, o nome de demônio lá. Aí o pastor disse, o marido dela que estava lá ao lado, ele disse: o nome dela é Edneuza. Aí eu olhei bem nos olhos dela e disse: Edneuza, Jesus te ama, e nós também te amamos. Aí eu falei bem alto para a multidão ouvir: você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. E ele olhava através dos olhos dela com tanto ódio. Ele disse: Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu, e eu já disse que eu não vou sair. E dava aquelas gargalhadas. Aí ele já tinha falado o nome dele, né? Olhei nos olhos dela agora para falar com ele. E eu falei bem baixinho, só que a multidão toda pôde ouvir, porque estava um silêncio.
Aí eu chamei ele pelo nome dele, falei: fulano, você vai ter que sair. Irmãos, aí o que aconteceu, eu confesso que até me pegou de surpresa, que quando eu só falei: fulano, você vai ter que sair, aquele ódio que saía dos olhos dela, o ódio do demônio, transformou-se em pavor. Eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. O corpo dela começou a tremer como uma folha seca, e o demônio encolheu o corpo dela na cama assim, e eu olhava dentro dos meus olhos, e ele tremia, mas ele, olhando com tanto medo para dentro dos meus olhos, ele disse assim, gaguejando, quase que ele não dava conta de dizer, mas ele falou naquela voz masculina: eu estou vendo Jesus, você está cheio de Jesus. Aleluia. Irmãos, naquela hora me pegou de surpresa. E eu lembrei que no meu espírito eu tinha acabado de falar: eu estou cheio de Jesus, é Jesus que vai fazer a obra. Aí eu falei: é verdade. E é esse Jesus que você está vendo que está te ordenando: saia dela agora, em nome de Jesus. Só que eu falei até mais baixinho, eu só falei bem baixinho. Mas quando eu falei, ele saiu do corpo dela, mas jogando o corpo dela para cima, bem alto, com um grito. Quando ela desceu, ela já desceu sentada. E pela primeira vez na minha vida, eu vi a voz dela. Ela olhou assim para a multidão. Ela falou: onde eu estou? O que aconteceu? O marido dela, pensando que ela ia morrer, já esperando 6 dias, quando ele viu que ela estava liberta, ele fez assim, começou a chorar de alívio, chorar de alegria. Eu sabia que ela não tinha Jesus ainda, e o demônio está procurando casa vazia, e o medo abre a porta para o diabo. Então imediatamente sentei ao lado dela e falei assim: Edneuza, não fique com medo não, você somente estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio. Falei: mas Jesus te libertou. Eu falei: você não quer entregar a vida a Jesus? Eu queria que ela entregasse logo a vida a Jesus. Aí foi a vez dela chorar. Ela começou a chorar. Aí ela disse: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí ela, chorando, olhou para o esposo que ainda estava chorando em pé. Ela disse: você também precisa de Jesus. Ele falou: eu sei, eu quero entregar minha vida a Jesus também. Aí eu falei: então vocês dois agora vão repetir a oração comigo, entregar a vida a Jesus. Aí o pastor falou no meu ouvido, ele falou assim: pastor, por que você não faz um apelo geral aí? Aí eu olhei para a multidão, irmãos, eu lembro até hoje essa imagem, porque literalmente, eu não estou exagerando, quando eu olhei para a multidão estava assim, literalmente, de boca aberta mesmo. Aí eu falei para o pastor: boa ideia. Fiquei em pé, já que estava com a boca aberta, com muito amor e carinho enfiei a palavra. Fiz um apelo geral, muita gente entregou a vida a Jesus e foi convertendo. Sabe o que aconteceu? Irmãos, um dos vizinhos que entregou a vida a Jesus era dono de um caminhão bem grande, aquelas enormes carrocerias. Naquela época não era proibido pela lei levar pessoas na carroceria. Ele lotava daquele bairro de Santarenzinho, lotava o caminhão, e foi convertendo tanta gente. E aí depois mas tanta gente naquele bairro de Santarenzinho convertendo, e depois eu fiquei sabendo, não fui eu que espalhei o boato não, mas espalhou-se um boato naquele bairro todinho: olha, aquele demônio horrível que saiu dela vai procurar outra pessoa, quem não entregar a vida a Jesus, ele vai entrar. Mais uma vez Deus usou o demônio poderosamente para ganhar muitas pessoas.
Porque Deus é soberano. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós temos um núcleo poderoso lá, com 3 cultos no domingo, ar-condicionado para ganhar muitas almas. Está lotado, cheio de gente. Tem centenas de células na toda aquela região, para a glória de Jesus. Porque vidas estão sendo ganhas. Diga aleluia. Agora, veja bem, Tiago, primeiro capítulo. Abra sua Bíblia lá bem rápido, interessante. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 22, Tiago 1, ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Por que eu contei essa história da Edneuza que foi liberta? Sabe por quê? Porque o que eu quero falar para você é o seguinte: se você já entregou a vida a Jesus, a razão que o demônio, veja bem, a razão que o demônio viu Jesus em mim não era porque eu estava tão consagrado, fazendo tudo tão certo, não era porque eu era pastor, não. A razão que o demônio viu Jesus em mim, por 2 razões. Uma, eu tinha entregue minha vida a Jesus. E a outra, eu apropriei pela fé, eu comecei a enxergar pela fé a realidade espiritual. Porque antes, o demônio não estava nem pingo com medo de mim, né? Mas uma vez que eu apropriei, eu falei, é verdade, 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aí eu tomei posse, aí o demônio, viu Jesus. Está entendendo? Eu quero falar uma coisa: quando você toma posse, quando você apropria pela fé, quando você enxerga essa realidade espiritual, que Jesus mora dentro de você, aonde você vai, milagres vão começar a pipocar, pessoas vão começar a ver Jesus em você, demônios vão fugir, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Levanta a mão direita para o céu, diga assim: eu vou ser operoso praticante da palavra. Eu tomo posse dessa realidade espiritual. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Agora, olha o versículo 23, de novo. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Por favor, diga: para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora, ouça bem, queridos, isso aqui. Ele está falando que a pessoa que não consegue praticar a palavra é aquela pessoa que olha no espelho e vai embora e logo esquece de como era a sua aparência. Eu comecei a notar uma coisa: nenhum lugar no Novo Testamento a Bíblia é comparada a um espelho para a gente ver nossos defeitos. Eu já ouvi pessoas, muitos anos atrás, nunca mais ouvi isso, mas quando era pequeno eu lembro ouvindo pessoas dizer: a Bíblia é um espelho para você olhar e ver seus defeitos e se corrigir. Mas eu comecei a pesquisar, nenhum lugar no Novo Testamento ela é comparada a um espelho para você ver seus defeitos. Sabe o que a Bíblia é comparada? A um espelho para você poder enxergar a sua nova identidade, para você poder se enxergar quem você é em Cristo e quem Cristo é dentro de você. Por isso que ele fala que o homem que não consegue praticar a palavra é aquele que olha no espelho, vai embora e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que olha e fica contemplando e nela persevera, esse vai ser bem sucedido no que realizar. Olha para o seu vizinho e fala assim: você não pode esquecer da sua aparência, da sua nova identidade. Você é uma nova pessoa, mais que vencedora. Tudo você pode
naquele que fortalece. Você já morreu para o pecado e Ele mora dentro de você. Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Aleluia, glória a Deus. Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Outro lugar que fala do espelho, na revista atualizada 2 Coríntios 3,18, ele diz em 2 Coríntios 3,18: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e nós somos transformados. Agora, eu lhe pergunto, quando você levantou hoje de manhã, você foi escovar os seus dentes, né? Eu creio. E você olhou no espelho, não foi? Quem que você viu quando você olhou no espelho? Não foi sua avó, nem sua tia. Foi você mesmo. Por que ele fala que quando eu contemplo no espelho, eu vejo a glória do Senhor? Que coisa profunda. E ele fala que eu olho no espelho a glória do Senhor, sou transformado de glória em glória. Sabe por quê? Quando você olha no espelho da palavra, você vê o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Você olha no espelho e se fala: olha, Jesus está aqui dentro de mim. E você fica contemplando a imagem do Senhor dentro de você, e você vai ser transformado de glória em glória até alcançar essa própria imagem. Que coisa forte. Eu inventei uma ilustração para ajudar as pessoas a entenderem melhor isso. E eu morei tantos anos na Amazônia, e eu sei que tem vilas de ribeirinhos brasileiros, pessoas que falam português, não estou falando de índios não, mas que às vezes moram 10 dias de barco para dentro. São muito isoladas essas vilas, e algumas têm muito pouca civilização. Então vamos supor que numa vila dessa não tinha nenhum espelho, mas uma jovem muito linda, quase tão linda como minha esposa, mas isso seria impossível. E essa jovem tão linda, ela não tinha espelho, ela só sabia que ela era bonita porque todo mundo falava para ela. E a mãe dela arrumava ela, e todo mundo elogiava, ela estava cheia de amigos e amigas. Ela não tinha Jesus, então a força motivadora dela era em coisas exteriores. E todo mundo falava que ela era tão bonita, ela cheia de amigas e amigos. Mas uma vez, umas 3 amigas, entre aspas, invejosas, começaram a falar mal dela. E uma falava para a outra: eu não acho ela tão bonita como todo mundo diz. E a outra falava: eu também não acho ela até um pouco feia. E a terceira falou: ela é feia. Aí elas começaram a passar por ela. E uma falava assim: olha, você acha que você é tão bonita? Mas tem muita gente que está falando que não acha você bonita não. Aí a segunda falava assim: olha, tem alguns pensando até que você é feia. E a terceira falava feiosa. E ela começou a acreditar nessas mentiras. Então aquilo foi assimilando. Ela começou a ficar deprimida no canto, não se arrumava tanto, mas ela até começou a não parecer tão bonita mais, porque ela, de tanto acreditar nessas mentiras, ficar deprimida pelos cantos. Mas num dia, ela está aqui ao lado de um lago muito lindo, em cima de uma pedra, chorando, deprimida. Só que o sol estava batendo de tal forma, não tinha vento, então o lago estava parecendo um espelho. E por acaso ela olhou para dentro do lago e viu um rosto praticamente perfeito, lindo. Ela pensou que alguém atrás dela: não é? Sou eu. Meu Deus, eu sou muito bonita. Não sabia. Aí que a ficha caiu. É porque aquelas outras estão com inveja de mim. Aí ela se arrumou e começou a sair daquela, né, de ser tão introvertida, começou a ser extrovertida de novo. E toda vez que uma das feiosas tentavam mentir de novo para ela, dizendo que ela era feiosa igual elas, ela ia correndo lá para o lago dela, ficava em cima da pedra e olhava: não, ainda estou bonita. Sabe de uma coisa? Você tem um espelho, é a palavra de Deus. Você já notou uma coisa?
Isso é uma realidade. Você já notou que às vezes você chega no culto aqui domingo e você realmente, o maligno tem mentido, tem jogado tanta mentira, tanta coisa. Você não é um cristão que presta, você não vai para frente, você nunca vai dar conta de vencer aquele pecado, aquele monte de mentiras que os demônios invejosos ficam jogando na cabeça da gente. E você chega aqui e você sai do culto falando: eu vou ganhar o mundo para Jesus, eu sei que eu sou mais que vencedor. Você está mastigando prego, cuspindo fogo. Sai da minha frente, demônios, porque eu vou ganhar esse mundo para Jesus. O que mudou? O que mudou? Sabe por quê? Sabe o que o pastor fez? O pastor Márcio, sabe o que ele fez? Nada mais, nada menos do que segurar um grande espelho aqui na sua frente. Ele te mostrou quem você é em Cristo, a sua nova identidade e quem Cristo é dentro de você. Amém? Aleluia! Olhe para o seu vizinho e fala assim: você pode levar o espelho com você, aonde você estiver. Diga assim: da agora em diante, se enxergue, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo lugar, não devemos conhecer os nossos irmãos segundo a carne. Você sabe que tem gente que insiste em desobedecer a Bíblia nesta área, fica olhando para os irmãos como eles são no natural. Vê defeito aqui, vê defeito lá. Você sabe que é fácil você também entrar em profunda depressão se você começar a enxergar seus irmãos e irmãs segundo a carne? Mas você sabe que isso é desobediência à palavra? Ele diz: daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém inclui meus irmãos e minhas irmãs. Eu não devo conhecê-los mais segundo a carne. Eu devo enxergá-los como eles são em Cristo. Eu devo enxergá-los como a nova realidade espiritual, a nova identidade que eles têm em Cristo Jesus. Sabe, quando a pessoa tem essa tendência de, desobedecendo a palavra, de ficar enxergando os irmãos segundo a ótica da carne, é fácil começar a criar um espírito cínico, crítico, pessimista. Cuidado, isso não é da vontade de Deus, isso é um pecado, isso é uma doença. Alguém que só fala dos defeitos dos outros é doente espiritualmente. A Bíblia fala que os olhos são a janela do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, o corpo todo estará cheio de trevas. Como são seus olhos? Como que você enxerga seus irmãos e irmãs? Você os enxerga com graça? Você os enxerga como eles são em Cristo? Você os enxerga como... Sabe, eu comecei a entender aí por que o apóstolo Paulo falava tantos versículos e fala, está escrito na Bíblia, do jeito que ele falava para os irmãos. Porque antes eu pensava que era só porque o Paulo estava querendo dar um up nos irmãos, né? Quando ele dava esses versículos de fé, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Paulo não estava querendo usar psicologia, irmãos. Paulo estava sabendo que é fé nos fatos que faz toda a diferença, nos fatos bíblicos, nos fatos espirituais. Por isso que ele disse, por exemplo, para os romanos, eu acho tão lindo isso. Olha o que ele disse para os romanos. Romanos, não abre a Bíblia só por causa do nosso tempo, mas você pode anotar a referência, depois estuda em casa. É tremendo esse versículo, Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Olha o que ele está falando. Vocês estão possuídos de bondade, não é pelos nossos méritos, pelo sangue de Jesus, mas Ele nos fez quem nós somos, novas criaturas, possuídos de bondade. Segundo, cheios de todo conhecimento. Nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo mora dentro de nós, Ele nos ensina todas as coisas. E terceiro, aptos para admoestar uns aos outros. Você sabia que você tem capacidade no mundo espiritual para liderar outras pessoas, para admoestar uns aos outros, para cuidar uns dos outros, para discipular uns aos outros? Qualquer pessoa que fala assim: pastor, eu não tenho esse dom de ganhar vidas, de cuidar bem delas, eu falo: você não tem que ter esse dom,
A Bíblia, a grande comissão é para todo cristão: ide, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? É ganhar a vida e cuidar bem dela. Isso que é fazer discípulo. É ganhar a vida, cuidar bem dela e treiná-la a discipular outros. Isso que é fazer discípulo. Todo cristão tem esse chamado. Mas a boa notícia é que você não só tem esse chamado, Deus já te capacitou. Está escrito na Bíblia: certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Diga: eu tenho a capacitação sobrenatural de ganhar vidas e cuidar bem delas. Terceiro e último, eu já falei, nós não devemos conhecer nós mesmos, segundo a carne. Nós não devemos conhecer nossos irmãos, segundo a carne. Aí quando Deus estava me dando essa mensagem, eu falei: parou aí, né, Senhor? Só esses 2 pontos. Ele falou: não, tem um terceiro. Você não deve conhecer as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, segundo a carne. Amém, glória a Deus mesmo. Só que eu discuti com Deus. Esse irmão está de parabéns que ele teve atitude tão boa. Mas eu não. Eu discuti, eu falei: Deus, olha, sob enxergando a nós mesmos e nossos irmãos em Cristo, segundo o Espírito, eu entendo. Agora, como enxergar o povo do mundo segundo o Espírito? Porque o povo do mundo que ainda não entregou a vida a Jesus, não nasceram de novo, Senhor. Como que eu tenho que enxergar? Aí ele falou: volta para o texto, lê cuidadosamente. Aí eu li o texto cuidadosamente, 2 Coríntios 5,16. Daqui em diante, a ninguém, diga ninguém. Ele disse: ninguém é ninguém, meu filho. Inclui as pessoas do mundo também. Amém? Aí eu falei: mas me ajuda a entender melhor. Ele me levou 3 versículos para baixo, no versículo 19. 3 versículos depois, onde ele diz, na NVI está escrito assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que coisa linda, né? Ele falou: meu filho, você tem que enxergar as pessoas do mundo como eu enxergo. Sabe como eu enxergo? É que meu filho Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou os pecados do mundo todo, e eu já reconciliei o mundo todo comigo. Para eles poderem obter essa salvação, eles só têm que crer, só têm que receber o que eu já fiz por eles. Minha vida começou a mudar. Aleluia! Eu vi uma história verdadeira de um pastor que disse que uma senhora, 50 e tantos anos de idade, chegou no gabinete dele falando: pastor, ore por mim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, minha filha está destruindo o meu lar. Ele disse: calma, irmã, me conta a história. Ela disse: minha filha é bem novinha, eu acho que ela ainda só tinha uns 17 anos de idade, mas ela está se prostituindo, e ela sai com os colegas do meu marido, com os colegas dos meus filhos, e agora meus filhos estão com tanta vergonha que estão dizendo que nem vão morar em casa mais. Ela está destruindo minha família, pastor. Ele viu que a mãe estava muito irritada com a filha. Ele disse: calma, a oração resolve. Ela disse: eu já orei tanto, não resolveu nada. Ele disse, com muito carinho que eu digo: você tem que orar de uma forma bíblica. E ela disse: como orar de uma forma bíblica? Aí ele não usou esse versículo, eu que estou usando, mas ele ensinou esse mesmo princípio. Ele falou: você tem que enxergar a sua filha pela ótica do Espírito. Você deve desobedecendo a Deus quando você enxerga ela segundo a carne. Ela falou: como assim, pastor? Ele disse: porque quando você vai orar pela sua filha, você ainda está vendo uma prostituta. Ela disse: mas é isso que ela é, pastor. Ele disse: mas você está enxergando ela no natural. Isso é errado, é quebra de princípio. O que a Bíblia diz? Daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então como que é para mim orar para minha filha? Ele falou assim: se ajoelha, fecha seus olhos, agora só volta no tempo
Só imagina, lembrando na sua memória, o que Jesus fez por nós. Você está vendo Jesus pregado na cruz? Estou vendo na minha imaginação, tá? Você está vendo o sangue dele escorrendo? Estou. Para que esse sangue está escorrendo, minha irmã? É para lavar os pecadores. Muito bem, minha irmã. Agora vê os piores pecadores lá, ao pé daquela cruz, sendo lavados por esse sangue. Os assassinos, os ladrões. Irmã, está vendo? Estou vendo ele sendo lavado. Agora coloca sua filha ajoelhada lá também, na sua imaginação. Ela falou: estou vendo minha filha tão querida, sendo lavada pelo sangue de Jesus. Aí o pastor disse assim: isso já aconteceu. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não cobrando mais dos homens seus pecados. Toda vez que você for orar, você ora assim, tomando posse dessas realidades da palavra. Ela falou: pastor, vou fazer isso. Aí todo dia ela orava: obrigado, Senhor, já vejo minha filha lavada pelo sangue. Eu estou porque a Bíblia não diz assim, mendigue do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você está entendendo? Quando os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram em família. Quando você passou pelo Mar Vermelho do sangue de Jesus, sua família veio de reboque. Sua família veio de reboque. Você pode tomar posse disso. Crê no Senhor Jesus. A ex-prostituta Raabe, recém-convertida a Deus, a recém-convertida ex-prostituta, amarrou a corda vermelha para fora da janela. Todo Jericó foi destruída, exceto ela e toda a sua família. Diga: o sangue de Jesus me dá o direito de tomar posse da salvação da minha família. Quando eles se alimentaram do Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal simboliza quem? Jesus. Você sabia que era proibido alimentar sozinho? Eu tinha que se alimentar em família. Quando você recebeu Jesus, a sua família também recebeu no mundo espiritual. Isso é um direito que te pertence pelo sangue de Jesus. Diga assim: eu tomo posse. Essa mulher começou a orar assim todo dia: obrigado, Senhor, tomo posse. Eu vejo minha filha lavada, eu lhe agradeço, porque isso já é uma realidade espiritual. Eu não enxergo ela mais segundo a carne, eu enxergo ela segundo a ótica do Espírito. Poucos dias depois que ela começou a orar assim, a filha acordou no hotel, depois de ter passado mais uma noite com outro homem. O homem já tinha saído. Ela se sentiu tão sozinha, tão suja, tão imunda. Ela sentiu uma solidão, uma saudade tão grande de casa. Ela falou assim: eu vou voltar para minha casa mais uma vez. Aí não vou. Eles brigam demais comigo, eles gritam comigo, eles me rejeitam. Mas a saudade foi grande demais. Ela falou: eu vou voltar só mais essa vez. Se gritarem comigo de novo, eu nunca mais volto para minha casa. A família dela morava num apartamento. Quando ela tocou a campainha, que a mãe abriu a porta e viu que era a filha, a mãe agora estava conhecendo ela, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a mãe tratou a filha diferente. Diga assim: quando eu enxergo as pessoas segundo o Espírito, eu trato elas diferente. A mãe saiu correndo e abraçou a filha. Isso é uma história verdadeira. A filha se desmontou nos braços dela. A filha entrou na casa. A mãe dela cuidou dela. Ela nunca voltou para aquela vida. Ela foi para a igreja domingo e ficou indo e entregou a vida a Jesus. Deus deu um marido tão dedicado, tão legal, um rapaz tão cheio de Jesus. E ela se tornou uma líder de célula, depois supervisora de muitas células. A família toda servindo ao Senhor. Essa é uma história verdadeira, para a glória de Jesus. Eu quero terminar com mais uma historinha, mas que ajuda você a colocar em prática tudo isso. Porque vamos só pensar numa coisa aqui. Medite comigo aqui.
Por que Deus quer que daqui em diante eu não conheça ninguém segundo a carne? É isso que o pastor Gustavo estava falando antes da pregação. Não sei se você ouviu. Ele disse: Ele nos transforma para nós sermos canais de transformação para a vida das pessoas. E eu não posso, nesse congresso de células, deixar de desafiar você, de você ser um canal de vitórias. Então tem uma história que eu conto muito por aí. Eu acho que eu já contei durante a semana, anos atrás aqui, mas não foi no domingo. O Valdir que gosta muito dessa história, então preciso contar, né, Valdir? É o seguinte: é como a águia mãe ensina a águia filhote a voar. Claro que tem muitos tipos de águias, nem todas as águias são iguais, mas tem um certo tipo de águia que constrói um ninho em cima de penhascos, 2.000 metros de altura. E a águia filhote, ela, depois de chocar do ovo, aquela águia filhote só fica dormindo e comendo. E tem um apetite assim, voraz. E interessante que a águia, ela nunca pega um animal que já está morto para dar para comida para os seus filhos, para os seus filhotes. Sempre o animal é vivo, sempre é assim. Ela pega um animal vivo, mata o animal e dá. E quando a águiazinha é pequena, ela pode pegar um ratinho, um coelhozinho, que satisfaz a fome. Mas aquela águia vai crescendo e começa a ter uma fome tão grande. Eu já vi foto de águia lá na África, pegando aqueles macacos bem grandes, com um golpe só, e vem com aquela garra dela, e enfia bem na jugular aqui do macaco. Na hora o macaco, sabe, já foi visto a águia pegar cachorro, cabrito, até bezerro com as garras. Isso é uma realidade, para levar, porque o marmanjo come muito, e ele vive lá só comendo. Eu imagino arrotando em vez em quando e volta a dormir. Eu imagino que ele fica tão preguiçoso, só comendo e dormindo, que quando ele ouve as asas da mãe, ele nem faz o trabalho de abrir os olhos, só abre o bico. Ele acorda e e volta a dormir. Mas um dia a águia mãe vem com outro plano, então ela não vem com comida, só que não sabe disso. Ele ouve as asas dela, ele aí ele sente as penas da mãe, estão tudo alvoroçadas, ele pensa que talvez nem seja a mãe dele. Ele abre os olhos: mamãe, é a senhora mesmo? A senhora está diferente. Ele pensa que é demônio. Já te vi, sai dela. Diz a loja, Casas Bahia, né? Diz a loja. Só que não é demônio, não é demônio. A mãe tem um plano. Sabe qual é esse plano? De ensiná-lo a voar. Só que não está entendendo nada, coitado. E ela começa a empurrá-lo do ninho. Ele segura para salvar a vida dele. Não, mamãe, eu prometo a você bonzinho, de hoje em diante vou obedecer a senhora. Não faz isso comigo, mãe. E ele agarra com toda a força, só que ela é mais forte do que ele. E ela consegue empurrá-lo do ninho. Vá! Ele está lá em cima, 2.000 metros. Lá embaixo tem as pedras. Agora ele está caindo. Socorro, minha mãe está me matando. Só que dizem que é uma das cenas mais lindas da natureza. Aquela mãe águia voa muito mais rápido do que ele está caindo. Ela voa como um jato. E antes dele cair, ela o para nas asas dela. E ele: ai mãe, obrigado mãe, ainda bem que a senhora se arrependeu dos seus pecados. E ela leva ele para o ninho de novo e começa a empurrar de novo, e falou: de novo não, mãe, de novo não. Mas ela vai e ela para de novo, e empurra e a para. E numa dessas quedas, finalmente a ficha começa a cair, que ele tem duas coisas coladas no corpo que se chamam asas. Então ele começa a querer usar, ainda não dá conta de voar, mas já está gostando da brincadeira. Eu imagino que é mais ou menos assim. E não deu conta de voar, ela parou, mas dessa vez ele está gostando.
A próxima vez que ela vai empurrar, ele até pula. E ele está quase voando, e ela está aqui já embaixo. Você vai dar conta, meu filho, você vai dar conta. E ele está lá, e finalmente, eu imagino que deve ser assim. E de repente, ele compreende que ele não foi feito só para ficar naquele ninho. Ele foi feito para voar muito alto. Sabe, a música bem antes de eu subir, que o Ministério de Louvor cantou, falava sobre voando como águia. Eu achei impressionante, era uma confirmação que Deus queria que eu desse essa ilustração. Você sabia que o cristão é comparado como águia na Bíblia? Você entendeu essa história? Quantas águias que amam ao Senhor, são apaixonados. Às vezes são águias de 20 anos na fé, mas estão sentados no ninho da igreja. E todo domingo chega, pastor, pastor, aí dá um arroto e volta a dormir espiritualmente a semana toda. Não ganha uma alma para Jesus, não cuida de nenhum novo convertido, não discipula ninguém, não se envolve em nenhum ministério, não lidera nenhuma célula, só fica dormindo espiritualmente. Aí o próximo domingo volta, pastor, aí ele, esse domingo foi um pastor de fora, não foi tão ungido, e volta a dormir espiritualmente. Mas um dia chega um líder de célula, um pastor, um irmão, uma irmã, um discipulador que te ama e fala assim: Deus quer te usar muito nessa igreja, Deus quer que você ganhe muitas vidas e cuide bem delas, você dá conta, você vai voar. Aí o que alguns pensam? É do demônio, sai dele, já te vi. Não, não é demônio não, meu irmão. É alguém que te ama, que acredita no seu potencial, que está te enxergando como você é em Cristo e sabe que você foi projetado para voar muito, 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 muito alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Segura a mão do seu vizinho à direita e à esquerda, por favor. Feche os corredores, para você poder segurar a mão da pessoa à sua direita e à sua esquerda. E feche os seus olhos fechados. Por favor, repita essa oração. Diga: Senhor, me ajude a colocar em prática essa realidade, que de agora em diante não conhecerei mais a ninguém segundo a carne. De hoje em diante eu não vou mais me conhecer segundo a carne, nem os meus irmãos em Cristo e nem as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Eu vou enxergá-las como elas são em Cristo. Eu vou enxergá-las pela ótica do sangue de Jesus, pelas promessas. Eu tomo posse dessas realidades espirituais sobre a vida de cada irmão, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmã e sobre a vida das pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Aleluia.